Eu acho que elas podem inspirar a possibilidade que a universidade oferece de lazer, em primeiro lugar, assim, e conhecimento juntos durante o carnaval. E, diferentemente do que muita gente pode pensar, não é uma atividade que se separa assim, do carnaval, não. A gente tem feito uma proposta de integrar cada vez mais a universidade, a cidade, ao carnaval. Então a gente tem oficinas esse ano, que são oficinas muito ligadas a esse tema da folia, que a gente já começou a desenvolver há 2 anos, né? Esse é o 3º ano que a gente coordena. A folia como loucura, uma tradução assim, literal da palavra loucura, que é o carnaval mesmo no Brasil, né? Se a gente for pensar. Então a gente tem várias oficinas que giram em torno dessa questão, que são ministradas às vezes por pessoas que são usuárias de hospitais psiquiátricos. Tem oficinas de literatura ministradas por escritores cegos. A gente tem oficinas de música que reúnem improvisação entre músicos portugueses e brasileiros. Tem oficina de poesia, enfim. É alguma coisa que está muito voltada para essa questão do que é incomum, até mesmo na universidade, assim, de você trazer o conhecimento de uma forma lúdica e de uma forma fora dos cânones, assim, vamos dizer assim, científicos, literários, históricos. Bom, em primeiro lugar é a contribuição de você ter uma atividade, digamos que você não seja carnavalesco, não vai ficar na madrugada, né, o dia inteiro nos blocos, você ter uma atividade, você está dentro da cidade, é feriado, e conhecer o que a universidade produz para fora dos seus muros. Eu acho que essa é a primeira contribuição. A segunda é de você pensar uma universidade um pouco diferenciada, assim, no sentido dela trazer temas bem diferentes daquilo que se pode esperar da universidade. Não sei se você sabe, mas a estrutura do Festival de Verão é bem diferente do Festival de Inverno. Não é um festival assim, das artes, é um festival das áreas do conhecimento dentro da FMG. Então a gente tem as áreas duras, as áreas físicas, ciências exatas, tem as áreas da saúde, biológicas, e tem as áreas da cultura e da literatura. E a gente procura fazer mesmo uma interseção, uma interdisciplinaridade entre essas áreas. Então, por exemplo, esse ano, uma das oficinas que a gente está trazendo dentro da área de física é uma oficina sobre disco voador, sobre OVNIs, né? Até o coordenador de área, que é um físico, muito sério, né? Que muito interessante, ele foi questionado numa das entrevistas assim, qual que é o interesse que a universidade tem de trazer uma discussão sobre OVNIs para dentro da cidade? Ele deu uma resposta que eu achei muito boa. Foi assim, olha, na época de Galileu, provavelmente a gente iria para a fogueira, né? Nesse momento a gente acha interessante que a universidade passe a dar importância e atenção e espaço, principalmente, para discussões que são, digamos, aparentemente extra-acadêmicas ou extra-científicas, assim, porque senão a ciência não avança absolutamente. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que se pode esperar é essa integração maior da universidade com a cidade e a oferta de coisas que eu particularmente acho muito interessantes. Eu estou na organização do festival, na coordenação, e eu tenho vontade de fazer várias oficinas. A gente tem uma oficina, por exemplo, que é de poesia, vem um poeta americano, falando de Elizabeth Bishop e Emily Dickinson. A gente vai visitar a casa da Bishop, porque ela morou, né, um tempo em Mariana, em Passagem de Mariana, vai conhecer com os móveis lá originais, e a oficina é toda montada em torno dessa relação da poesia com a casa. A gente tem oficinas assim que envolvem poesia e bordado. A gente tem uma oficina muito interessante do Juliano Peçanha, que é dos Sonhos de Kafka, tem uma edição dos Sonhos de Kafka, e ele incorpora esses sonhos e propõe que as pessoas escrevam os próprios sonhos poeticamente. Tem uma oficina, por exemplo, oferecida por uma cadeirante, que não é para cadeirantes, é ao contrário, para aqueles que não têm necessidade, né, da cadeira de rodas, então de visitação do centro cultural numa cadeira de rodas, vendo as coisas que estão... Então essa ideia do incomum, como o incomum de cada um, trazendo, né, uma interseção entre as áreas, é a ideia que nos norteia. Eu acho que é isso que a universidade pode nos oferecer para a cidade nesse momento, um pouco do seu lado em comum. Na verdade, eu começaria respondendo assim, o que é incomum nesse festival é justamente o fato da gente manter acesa essa chama que há 3 anos a gente começou a acender,
que é da ideia de uma certa loucura tendo espaço dentro da universidade. Então, o primeiro ano o tema foi a folia da poesia. Folia como uma tradução de loucura mesmo, como eu já disse, e a poesia como uma espécie de saber, de conhecimento, que atravessa todas as áreas, a física, a matemática, né, as ciências da saúde, a poesia no sentido amplo. No ano seguinte, a gente radicalizou isso um pouco mais, pensando na questão assim, do improviso. O que é isso ligado ao improviso? Então a gente começa a trabalhar desde março, né, o festival em fevereiro do outro ano. Então quando faz a avaliação de um, já começa a pensar no outro. A gente começou a pensar e levantar, inclusive, o material que a gente tinha de excesso, de resto, na universidade, dos outros festivais de verão e de inverno. Então trabalhamos com uma fotógrafa, que é a Márcia Uma, que veio fotografando tudo que a gente tinha assim, na faculdade de medicina, na de engenharia, e esse material foi levado, então o improviso não foi só um tema, foi um método. Esse material foi levado lá para o Centro Cultural e tinha uma oficina que ia oferecendo esse material para as outras oficinas que iam sendo pensadas a partir do material que a gente já tinha. Então o tema era vadiar é preciso, o resto é improviso. Né? A ideia da precisão e da improvisação, como é que a gente joga com isso dentro da universidade. E esse ano a gente pensou assim, a gente percebeu então que a gente tinha criado uma espécie de trilogia, assim, quando a gente lançou o tema sonho. Então, que o sonho já tinha sido desde o princípio esse, né? Quando você me pergunta qual que é o sonho, que a universidade pudesse incorporar de uma maneira mais, digamos, aberta, livre, essas ideias que estão fora da universidade, né? Normalmente elas não entram assim na universidade. Então a ideia, primeiro, era um festival que acontecia no carnaval, mas ele acontecia com alguma coisa que não tinha nada a ver com o carnaval. Não, tem absolutamente a ver com o carnaval, ainda mais que o carnaval de Belo Horizonte está crescendo, está ficando cada vez mais interessante. Então, é bom que não esteja tão grande, porque senão vira uma coisa absolutamente turística. Então, é esse ponto aí. Segundo ponto, trazer esses outros saberes, né? Saber sobre o disco voador. Tem um sujeito que vai dar uma oficina de levitação, né? O que é isso? Esses outros saberes para o campo da universidade. E o terceiro, que nos agrada muito, foi ter conseguido fazer o festival dentro do Centro Cultural do UFMG. Primeiro que é uma casa linda, que está restaurada, que todo mundo devia conhecer. Depois é um lugar que fica lá no centro de Belo Horizonte, o prédio mais antigo de Belo Horizonte, fica no centro, justamente naquele circuito ali que é o da Praça da Estação, da Praia da Estação, onde está a folia, onde está a farra assim, de Belo Horizonte, vamos dizer. E é um circuito cultural também. E terceiro, que estando ali, aquilo propiciou para nós, desde o ano passado, muito mais integração entre as áreas. Esse ano a gente não vai estar só ali, a gente tem muita coisa acontecendo também no espaço de conhecimento, na Praça da Liberdade. Mas a ideia também de caminhar pela cidade, né, das coisas migrarem de um campo para outro, nos interessa muito no sentido de uma integralização maior com a cidade. Então, assim, quem é o incomum somos todos nós, por isso que o incomum, o in está entre parênteses, né? A ideia do bem comum, assim, de perto ninguém é comum, né? Todo mundo é muito singular, assim, de perto ninguém é normal, né? Essa é a ideia. Então, em comum somos todos nós, mas cada um com o seu desejo, tentando fazer disso uma espécie assim de comunidade meio louca, né? Comunidade heteróclita, assim, diferente.